Eu quero te convidar a ler 3 textos da palavra de Deus nesta noite. Salmo 119, verso 105. Abra a Bíblia no Salmo 119, depois voltamos. Depois voltamos. Às vezes a gente engole o S, né? Voltamos. Incrível isso. 105 e o 165 desse salmo. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Verso 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Hebreus 4:12. A palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante, cortante do que a espada de 2 gumes, ou seja, uma espada com fio dos 2 lados, e penetra da vida de todo ser humano até a divisão da alma, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções e do seu espírito, lugar onde ele tem comunhão e intuição com Deus, das juntas e medulas, e só ela é apta para discernir não somente o que fazemos, não somente aquilo que cremos, mas também o que pensamos e as intenções do nosso coração. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Hoje à noite cantamos um cântico, né? Entre muitos, de bênção e abençoados e ungidos. Quero te conhecer ainda mais, quero te ver ainda mais. E a maneira que Deus proveu para mim e para você conhecer a Ele é a sua palavra. É a sua palavra. Se você pegar um livro de qualquer autor, esse livro você vai ler e vai ter a impressão daquilo que aquele autor pensa, sente sobre aquele assunto e vai refletir uma imagem do que ele é. Mas quando nós pegamos a Bíblia, ela não reflete uma imagem apenas, ela reflete a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a única maneira de nós sermos realmente transformados à imagem e semelhança de Jesus e conhecer a Ele é através das Escrituras. Não há outro meio. Glória a Deus pelos dons, glória a Deus pela manifestação da graça, dos dons, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados, vivemos dias de uma pressão muito grande de tudo que é lado. A única maneira que a igreja tem de se preservar e se proteger e se guardar com vida é através da palavra de Deus. Não há outro caminho. Só ela é capaz. Somente as Escrituras podem proteger a minha vida e a tua vida. Grande paz tem aquele que ama a lei do Senhor. Vivemos dias de conflitos, vivemos dias de guerras, vivemos dias de desafios, mas aquele que ama a palavra do Senhor, ele tem paz no seu coração. A palavra declara, como nós lemos aqui desse salmo, que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se apagarmos a luz agora, aqui nesse instante, não vamos fazer isso, e pegarmos todos nós, o nosso celular, nós vamos iluminar, e nós vamos ter luz
para os nossos pés. Luz para os nossos pés. Mas nós temos uma luz maior aqui agora, que não apenas ilumina os nossos pés, mas ilumina o nosso caminho. Eu sei que aqui é o final dessa plataforma e que se eu der mais alguns passos, eu vou terminar de pisar nesse piso de lajota e vou pisar num carpete, e depois ali vai ter uma escada, e se eu continuar eu aperto um botão, eu abro aquela porta e eu vou embora e deixo vocês. O salmista está declarando nesse Salmo 119 que a palavra de Deus para todo cristão, ela é luz para os nossos pés, é luz para as decisões que nós temos que tomar agora, é luz para aquilo que nós precisamos pensar e refletir agora, é luz para me mudar, me transformar, me perdoar, me curar, me transformar agora. Mas também ela é luz para me transformar e me curar até a volta de Cristo. Não há outro caminho que possamos nos firmar fora das Escrituras para realmente sermos protegidos e guardados, nossa vida pessoal, nossa vida matrimonial, nossa vida ministerial, nossa vida familiar. Não tem outro caminho. A Bíblia não diz que os dons são lâmpada. A Bíblia não diz que os dons são luz. A Bíblia não diz que os dons ou a unção é lâmpada ou luz. Não, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando nós vamos ler as Escrituras, guarde isso na tua vida. Você não deve ler com a intenção o quê. Mas você deve ler com essa intenção no coração: a quem eu estou procurando, a quem eu tenho fome de conhecer mais. De Gênesis a Apocalipse, Cristo se revela nas Escrituras, e ela foi escrita pelo Espírito Santo para nos deixar bem claro o plano e o projeto de Deus para nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus disse que Abraão viu os seus dias. É interessante isso. Como que Abraão viu os seus dias? Abraão pegou o seu filho e pegou 2 servos e caminhou com eles até um certo momento. E em um certo momento foi só ele e o filho dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Antigo Testamento, na vida de Abraão, na vida de José e na vida de tantas outras histórias, não é o que pode aquilo nos acrescentar, mas é quem nós podemos enxergar ali. Guarde isso. O pecado nos roubou da imagem e semelhança com Deus, e as Escrituras, a palavra de Deus, ela nos devolve de volta a imagem de Deus. E esse é o propósito de Deus, que todos nós sejamos transformados à imagem e semelhança. Abraão viu os dias de Cristo. Como assim? Quando Abraão estava indo, ele viu o seu filho carregando a lenha nos ombros. Ele viu Cristo pela fé, levando a cruz. Abraão, quando foi, ele sabia que aquele sacrifício não era o sacrifício que ia salvar o mundo. Ele enxergou pelos olhos da fé que o sacrifício que ia salvar o mundo era a morte de Jesus Cristo. Ele viu isso. José, a Bíblia diz que ele teve um sonho e foi vendido e desprezado pelos seus irmãos. Uma sombra de Cristo. Cristo foi desprezado, Cristo foi abandonado, Cristo foi deixado. José foi jogado num buraco, Cristo foi jogado numa tumba. Mas também diz a palavra de Deus que através de José ele trouxe salvação ao Egito naquela época. Outro exemplo, Cristo é o nosso grande Salvador, sumo sacerdote.
Então, ao ler as Escrituras no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como diz em Hebreu, no passado Deus falou conosco através dos profetas, mas hoje Deus se revela a nós através de Jesus Cristo. Eu quero então te incentivar a cada vez mais ler as Escrituras com essa intenção no teu coração, de conhecer mais de Cristo. Ele é a luz e Ele é a lâmpada. Digam todos: Cristo é a palavra revelada, é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Diga: Ele é luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos. Esta é a maneira de nos mantermos fortes, preservados e guardados até a volta de Cristo. Há um grande perigo de começar bem e terminar mal. A vida cristã, depois de tantos anos, nos ensina isso. Começamos com tanto ímpeto, começamos com tanta alegria, começamos com desejo de querer a Deus, querer a Deus, querer a Deus, querer a Deus. Mas como disse um pregador certa vez, para os céus e para Deus, importa como você começa, sim, mas mais ainda importa como você e eu vamos terminar. A grande maioria das pessoas começa a sua caminhada muito bem da fé cristã, cheia de zelo e fogo. O que realmente importa para o céu é o nosso começo, mas é como nós vamos terminar. Diga para a pessoa do outro lado: um dia vamos comparecer diante do Pai para darmos conta do que fizemos ou deixamos de fazer através do nosso corpo aqui na terra. Diga: continua com zelo, continua com fogo, continua com chama. Se a palavra te salvou, a palavra te mantém no caminho da santidade. Se a palavra te arrancou das trevas, ela tem poder para te manter no caminho da luz. Não esfrie o teu coração, não te acomodes, não seja uma pessoa que se contenta com uma fé religiosa. Aleluia. Deus está procurando uma igreja que venha terminar bem. Amém? Não procure ler as Escrituras apenas sabendo o que, mas quem eu posso conhecer, e esse quem é Jesus Cristo. Quem lembra aqui da história do povo de Israel no deserto? A Bíblia fala que Deus proveu o maná todo dia. O que disse Cristo? Não só de pão, não só de maná viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O maná ali era um exemplo, uma sombra da palavra de Deus. E aonde que o maná caía? Dentro, na mesa, no café da manhã, na mesa do almoço, na mesa do café da tarde, na mesa da janta. Não. Se você ler essa história do povo de Israel no livro de Êxodo, você vai ver que o maná caía lá fora, lá no chão do deserto. O que Deus está querendo dizer para mim e para ti? Que eles precisavam acordar, sair do seu conforto, sair das suas tendas e ir em busca. Ir em busca. Nós sempre falamos aqui, vamos falar de novo. O mercado não vem na tua casa. Pode até vir se você pedir ou encomendar, mas Deus não quer delivery na nossa relação com Ele. Ele quer que nós mesmos vamos buscar pessoalmente. Quando o maná caía no deserto, caía longe, Deus estava dizendo: vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar, vocês precisam de mim, vocês precisam levantar cedo, caminhar, se esforçar, me buscar. Gaste um
tempo do teu dia, o melhor horário que seja para ti, para você buscar a palavra de Deus, buscar sua face, buscar seu rosto, buscar a luz e a lâmpada para a tua vida. Ficava a distância, ficava quilômetros de cada tenda. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: se você quer crescer na fé, você tem que caminhar, você tem que se curvar, você tem que recolher. Se você quer se alimentar da palavra de Deus, saiba de uma coisa: é uma caminhada, é um processo. Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, converse da palavra com outras pessoas, inclina o teu coração para ser mudado pela palavra. Rogo, pois, irmãos, Romanos 12, 1 e 2, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que sejais transformados pela renovação da vossa mente. Não há renovação se nós não deixarmos a palavra de Deus nos mudar, nos transformar. Fique 2, 3, 4, 5 dias sem beber água e sem comer, você vai adoecer. Você vai adoecer. Deus não quer uma igreja doente espiritualmente. Deus não quer uma igreja doente espiritualmente, sem fé, sem graça, sem dom, sem convicção, sem certeza. A única maneira de sermos uma igreja brilhante, luz e sal na terra, é buscar a palavra de Deus diariamente. Hebreus, nós lemos hoje à noite. O que diz o texto de Hebreus? Pode tocar teclado, Bael. A palavra de Deus, digam todos, a palavra de Deus, Hebreus 4:12, põe na tela, eu estou lendo atualizada. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Preste atenção nisso. Quando você vai com o coração aberto, quando você vai com o coração sincero, eu não estou dizendo de você ir com perfeição, eu estou falando de você ir com imperfeição, mas com sinceridade e um coração aberto a ter contato com a palavra de Deus. Ela não vai ser apenas um livro que vai informar pensamentos. Se você ler um livro de matemática, ele vai te dar ideias de matemática. Se você ler um livro de história, vai te dar pensamentos e ideias de história. Você vai entender e ver os pensamentos que aquela pessoa estava querendo passar para você e te ensinar. Mas quando você vai ler as Escrituras, você não vai apenas descobrir algo que você está lendo. As Escrituras vão ler o teu coração, porque ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela vai penetrar dentro de mim e de ti, e vai tirar de mim o que não é de Deus e vai deixar o que é de Deus. Vai penetrar nas juntas e medulas, e ela vai julgar os meus pensamentos e os propósitos do meu coração. Quando eu leio a Escritura de Deus, eu não estou me aproximando de um livro de homens, eu estou me aproximando do livro da palavra da vida, que não apenas eu vou conhecer, mas ela vai me revelar quem eu sou, mais ainda, vai revelar a graça, o poder, o amor e a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você está disposto a ler esse livro com essa intenção no teu coração, de não apenas ter conhecimento, mas deixar esse livro ler você, dizer: Paulo, isso está errado na tua vida. Maria, isso está errado na tua vida.
Carlos, Rodrigo, Ana, Esther, Rebeca, Jaqueline, isso está errado na tua vida. Eu estou te mostrando, através das minhas escrituras, qual é o meu sonho para contigo. Eu não era apenas te mostrar quem tu és, mas eu quero te mostrar a pessoa do meu Filho Jesus Cristo. Eu quero que tu volte a ter a vida que tu teve nele no passado. Ela é maravilhosa. Ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada, uma faca afiada, penetrante, cortante, penetra, vai discernindo meus pensamentos e as intenções do meu coração. O que disse o profeta quando for escolher na casa de Davi o rei? Calma. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. O coração. Deus quer tomar meu coração. Deus quer tomar o teu coração. Ele quer fazer do meu coração e do teu coração o lugar da habitação dele. E nós temos que entender: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, mas aquele que ama a lei do Senhor, que discerne pensamentos e intenções do coração, terá paz, terá vida, terá proteção. Pai, quer abençoar a tua casa? Seja rico, cheio da palavra de Deus. Mãe, quer abençoar a tua família, tua casa? Seja rico da presença de Deus. Habite ricamente nos vossos corações, diz o texto bíblico, a palavra do Senhor. E por último, o texto que nós lemos foi esse de Coríntios, que diz assim: todos nós com o rosto descoberto, 2 Coríntios 3,18, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Há algo mais sobrenatural ainda. Há algo ainda maior quando nós mergulhamos com um coração sincero nas Escrituras. Quando você lê um livro comum, aquilo vai te ajudar. Mas quando você lê as Escrituras, tu serás transformado, guarde isso, a imagem do autor desse livro. Qualquer livro vai passar, qualquer best-seller vai passar, mas as Escrituras jamais passarão. Criou Deus os céus e a terra pela sua palavra, o mantém pela sua palavra, e vai nos dar novo céu e nova terra pela sua palavra. Digam todos: eu fui salvo pela palavra, sou mantido agora pela palavra, e vou entrar nos portais eternos por crer e obedecer a palavra do Senhor. Há algo mais lindo que esse texto de Coríntios traz para mim e para ti. Quando eu leio a Bíblia com o coração faminto, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede, ela tem o poder de transformar a minha imagem de um pecador, de um perdido, a imagem do seu Filho Jesus Cristo, que eu conheço pelas Escrituras. Todos nós, a Bíblia diz, com o rosto descoberto. O que significa? Estamos afastados de Deus. Nossos pecados faziam separação de nós e o Pai, mas pela obra da cruz, pelo sangue de Jesus, rasgou-se o véu no templo de cima a baixo, e todo aquele que agora crê nele
Deus não habita mais em templos feitos de mãos humanas. Todo aquele que nele crê se torna templo do Espírito Santo. O véu se rasgou, a cegueira foi embora. O Deus desse século cegava o nosso entendimento, mas a luz de Deus brilhou. E agora, com o rosto descoberto, saiu a cegueira. Nós observamos e olhamos firmemente, como num espelho, a glória de Deus. Quem aqui se olhou no espelho antes de vir para cá? Não é pecado. Pecado é você não se aceitar como Deus te fez. Diga obrigado, Senhor. Diga bem forte, obrigado, Senhor. Porque toda vez que eu olho no espelho, eu vejo que tu fez uma maravilha. Mas tem algo maior. O texto bíblico está dizendo, com o rosto desvendado, vocês salvos, libertos, agora vocês vão olhar para a Bíblia, e a Bíblia é o espelho de Deus, que vai trazer sobre vocês a glória do Senhor. A glória do Senhor. Diga para a pessoa que está do lado, a palavra de Deus é um espelho. Quando você olha para ela, você enxerga o teu estado pecaminoso, você enxerga a tua miséria, mas você enxerga o propósito, o sonho, a graça, o poder que Deus tem de nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Ré maior. Senhor, formoso és. Toca, filho. Aleluia. Quando você olha para ela, você enxerga o teu estado, mas simultaneamente você enxerga a glória do Senhor. Aonde está a glória do Senhor hoje, de forma acessível e diária? Digam, na palavra do Senhor, nesse livro que nós temos. Mas pastor, então como é que a igreja primitiva, os irmãos do primeiro século conheceram a Deus? Vocês não tinham a Bíblia para ler, eles tinham o Antigo Testamento. Ali eles conheceram Jesus. Ali eles conheceram. Por isso que o escritor de Hebreus diz que Deus falou pelos profetas, mas hoje fala pelo Cristo. Diga, nós somos uns privilegiados de ter esta palavra, os 66 livros compilados, aonde a palavra da vida que nos transforma e traz sobre nós a glória de Deus. Olhe para a pessoa que está ao outro lado e diga, leia as Escrituras. A Escritura armazena, guarda a glória de Deus. Não estamos falando dessa escrita aqui com letra pequena, média ou grande. Não, nós estamos falando da revelação que o Espírito Santo de Deus traz quando nós lemos com o coração faminto e sedento a palavra de Deus. Teve um dos profetas. Esse espelho sagrado reflete o Senhor em cada capítulo, em cada livro, tanto nos livros históricos, como nos livros proféticos, como nas epístolas, como nos evangelhos e também no livro de Apocalipse. Aleluia. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga, a leitura diária das Escrituras vai moldar a tua vida, vai transformar a tua vida. Amém? Quem aqui já montou um quebra-cabeça? Quantos creem que o pecado acabou com a imagem de Deus em nossas vidas? Então olhe para a pessoa do outro lado e diga, cada dia nós vamos conhecer uma peça ou mais desse quebra-cabeça, que é montar de novo nós a imagem e semelhança de Jesus. Dia após dia o Senhor se revela a mim e a ti, nos moldando, nos transformando. Eu acho lindo quando uma pessoa chega e diz, vocês não me falaram nada,
Mas eu estava lendo as Escrituras e eu entendi que eu preciso regularizar o meu casamento. Vocês não falaram nada, mas eu entendi que não está certo o cristão não ofertar e não dizimar. Eu estava lendo as Escrituras e eu compreendi por ela que Jesus não tem palavras torpes, que Jesus não tem brincadeiras, que Jesus não tem palavras com duas ideias. Ele é sim, sim e não, não. Dia após dia Ele vai nos revelando e nos mostrando: pega essa peça, bota ali, pega essa aqui, bota ali, pega essa aqui e bota aqui, pega essa aqui e bota ali, pega essa aqui e bota ali. E assim nós vamos andando de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito chamado Jesus Cristo. E a única maneira de chegar à estatura do varão perfeito é sendo transformado pela palavra de Deus, que é forte e eficaz, que discerne todas as coisas, nos mostra quem nós somos, mas nos revela a graça e o querer de Deus nas nossas vidas. Diga: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu preciso mais de Ti, Senhor. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: ame a lei do Senhor. Saia diariamente do teu comodismo e do teu conformismo e vai colher o teu maná diário. Diga para ela: contemple a face de Cristo no espelho das Escrituras. Deixe a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, limpar as intenções do teu coração. E digam todos: e eu vou permitir, Senhor. Mais forte, diga: eu vou permitir, Senhor, que a palavra da vida preserve a minha alma, a minha vida, até o glorioso dia em que nós vamos ver e enxergar plenamente o Senhor. Eu não sei se você tem uma Bíblia de capa preta, marrom, se você tem uma Bíblia de estudo, se você tem uma Bíblia com letra grande, com letra média, com letra grande, com letra extra grande. Eu não sei se você tem uma Bíblia de capa rosa de mulheres. Eu não sei a Bíblia que você tem, mas eu tenho um desejo comigo e para mim e para ti. Mergulhe nesse livro, te atire nesse livro, te alimente nesse livro, medite nesse livro. Tua vida nunca mais será a mesma. Quantos podem ser sinceros e dizer: eu preciso ler mais esse livro? Diga: eu preciso gastar mais tempo com esse livro. Escute, o Instagram, a TV a cabo ou a TV normal, e o Facebook não é o livro e nem o meio que nós vamos conhecer Jesus. O meio de conhecer Jesus é a palavra dele. Quando gastamos tempo em coisas que não são de Deus, nós não vamos ter a imagem dele, nós vamos ter a imagem daquele que produziu aquilo. E Deus não tem outra imagem para mim e para ti, só tem a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ele quer uma família de filhos conforme a sua imagem e semelhança. Mateus capítulo 5. Manso e humilde de coração, misericordioso, compassivo, fome e sede de justiça, que se alegra quando é perseguido por causa da verdade, limpo de coração. Uma vez um homem disse: me tire tudo, podem me tirar todas as escrituras, deixe só o sermão do monte, que eu vou ter maná para viver até Cristo voltar. A maior concordância bíblica se chama Strong's. Quem já viu falar dessa concordância bíblica chamada Strong's? Sabia, filho do Joãozinho, Nilson, que esse homem ficou cego? Não sabia? Strong's ficou cego de tanto estudar e ler.
mas ele criou a maior concordância bíblica. Uma vez disseram para um irmão: tu vais ficar cego. Tu vais ficar cego. Os médicos disseram: não tem mais volta. Ele pediu oração e ele creu na cura e no milagre. Mas ele fez algo: antes de ficar cego, eu vou decorar tudo que eu posso das escrituras. Passou uns 6 meses, 8 meses, 9 meses, ele foi no médico de novo. E o médico disse para ele: eu não sei o que aconteceu contigo, teus olhos estão novinhos. Novinhos. Ele entendeu que Deus não apenas queria curar ele dos seus olhos físicos, mas dos seus olhos naturais. Paulo ora lá em Efésios: peço a ti, Senhor, que abra os olhos do coração, para que a igreja, os irmãos, venham compreender as escrituras. Sabe, hoje eu voltei à prática de algo muito importante. Às vezes nós estamos no trânsito e às vezes parece longe. Se você pegar o celular da Bíblia, da Sociedade Bíblica, você vai ouvir a Bíblia no teu carro. Eu ouvi Efésios hoje, voltando de Porto Alegre. Acordei 6h30, tinha uma reunião às 8h30 de oração de pastores da cidade. Aplauda o Senhor, Deus está fazendo algo lindo na liderança, na unidade nessa cidade. Deus é poderoso. Vim ouvindo Efésios e terminei depois de ouvir todinho. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: não há desculpa. Você pode ouvir, você pode ler as escrituras. Antes, disse Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que ele está ensinando para mim e para ti? Que a maneira de ver vem pelo ouvir. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Carregue a palavra de Deus no teu coração. Eu tinha 16 anos de idade quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Um pastor chamado Jorge Mitian chegou para mim e disse: está feliz? Eu estou muito feliz. Que experiência incrível. Ele disse: isso não vai te manter. Carrega o teu coração com a palavra. Enche o teu coração. Aproveita a tua juventude. Aproveite. Você tem uma mente nova, uma mente fresca. Leia, 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 leia. Carrega. E um dia essa palavra vai te carregar. Eu quero dizer que essa palavra me carregou para um casamento abençoado. Eu quero dizer que essa palavra me carregou para estudar na Unicinos e não me contaminar com o mundo. Eu quero dizer que essa palavra me abençoou no chamado para o ministério. Eu quero dizer que essa palavra quebrantou meu coração e me fez entender que eu não sou nada, que a igreja do Senhor, Ele é dono de tudo. E ela me fez entender que nós não estamos sozinhos, nós temos a família da fé. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: eu quero trilhar esse caminho de ser mudado, transformado pela palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Vamos ficar em pé nesta noite.